E a gente vê que Charan e Mustik está lutando com Krishna e Krishna está muito satisfeito em lutar com eles, mas isto não é Bhakti. Por quê? Porque Charan e Mustik estão fazendo isso por Kansa. O único objetivo deles é como matar Krishna. Então isso é desfavorável para Bhakti. Então, por essa razão, para rejeitar esse tipo de humor, mas por outro lado, Krishna rouba manteiga e Mãe Yashoda o castiga. Krishna não está feliz com as atividades de Mãe Yashoda. Quando Mãe Yashoda castiga Krishna. Mas isso é Bhakti. Porque Mãe Yashoda tem amor e afeição por Krishna. São completamente opostas as atividades de Charan e Mustik e Mãe Yashoda. Então a gente deve fazer Shuddha Bhakti dessa maneira. Como Krishna vai ficar feliz? Porque nós somos sadhakas. Nós não somos Siddha. Nanda, Yashoda, Subal, Shridam, Mãe Yashoda são eternos associados de Krishna. Como Krishna vai ficar feliz? E eles não são de Jivatattva. Eles são qual Tattva? Parikar Tattva. São eternos associados de Krishna. Krishna Nitya Parikara. Aqueles que são eternos associados de Krishna, Krishna Nitya Parikara, em seu coração tem amor espontâneo por Krishna. Por essa razão eles são chamados de Vrajavasis. Então os Vrajavasis, eles são eternos associados de Krishna. Em seu coração eles têm amor e afeição espontâneos por Krishna. Então a gente fala Ester Sarasikaraga, que é esse amor, no coração eles têm esse amor e afeição espontâneo por Krishna. Param Avista significa que eles estão absortos em Krishna 24 horas. Aqueles que são eternos associados de Krishna, Krishna Nitya Parikar, os Vrajavasis têm dois sintomas. Quais são eles? Então, esses eternos associados de Krishna, Krishna Nitya Parikar, esse é o primeiro sintoma. E o segundo, eles estão 24 horas absortos em Krishna. Tudo o que eles fazem, eles estão sempre se lembrando de Krishna. Eles nunca se esquecem de Krishna nem por um segundo. Mas as Jivatattva se esquecem de Krishna. Esquecem ou não esquecem? Por que você veio a este mundo material? Por quê? Você não sabe? Porque você se esqueceu de servir a Krishna. E é por isso que você veio para este mundo material. Você não serviu a Krishna, você não fez Krishna Seva. Você virou a sua face em direção à Maya.
Aquelas jivas que se manifestaram da potência marginal do Senhor, que é chamada de Tatastha Shakti. Tente entender, de um lado tem um transcendental Chit Jagat, e do outro lado há o mundo material, Maini Jagat. Então, as divas que viraram sua face em direção a Krishna foram para Vaikunta e estão servindo Krishna lá. Mas aquelas que viraram sua face para Maya e queriam desfrutar com Maya, então Maya foi lá e pegou essas pessoas. Maya tem dois tipos de tendências. Avaranatma Vikti e Vritesharya Vikti, duas tendências de Maya. Então, a diva tem uma natureza espontânea de servir a Krishna. Essa é a natureza espontânea da diva, da alma. Srila Bhaktivinoda Thakura diz isso. A natureza espontânea da Shuddha, de Vatma, da alma pura, é servir a Krishna. Mas as divas que não viraram sua face para Krishna, viraram sua face para Maya. Elas quiseram desfrutar com Maya. Então Maya capturou essa pessoa. E Maya deu essa cobertura à diva. Avaram Atma Vriti, que Avaram é cobrir. A Divatma está ali, mas agora ela está encoberta. Shuksha Sharira e Stula Sharira. Shuksha Sharira significa o corpo sutil. E Stula Sharira significa o corpo grosseiro, feito de 5 elementos. Então Mayadevi está cobrindo essa pessoa. E aí você se esquece completamente de Krishna. Então agora você se esqueceu completamente de Krishna. Então Mayadevi cobriu a Divatma com o corpo sutil e o grosseiro. Com os corpos sutil e grosseiro. E o corpo sutil é arrancar a mente, inteligência, falso ego. Esse man, Buddha, Chitta e Ahankara. E também ela nos deu esse corpo grosseiro que é feito de 5 elementos. E ela também nos empacotou muito belamente. Um pacote muito belo. Com as 3 cordas de Satya, Raja e Tamaguna. São as 3 cordas de Maya. E assim ela nos empacota muito belamente. E também ela faz com que nós tenhamos muitos tipos de falso ego. Primeiro é de arrancar. E a segunda atividade é essa Vikshekaramka, que ela lança, ela nos arremessou. E aí a gente veio até esse mundo material. E se esqueceu de Krishna. Então, como novamente retornar a Krishna? Se você praticar o serviço devocional ao Senhor Shuddha Bhakti, então como praticar Shuddha Bhakti? Com o sadhu, se associando com o sadhu. Sadhu Sangha Harikata.
Se você não ouvir Harikatha, o seu coração não vai se derreter de jeito nenhum. Então, o mais importante é Sadhu Sangha. Porque o Sadhu puro fala o Harikatha puro. Então, o Harikatha do Sadhu é como uma espada muito afiada e poderosa, que corta os seus nós. Entendem? Porque durante muitas vidas você está nesse refletido ciclo de nascimentos e mortes, e você tem muitos tipos de más impressões que estão presos no seu corpo. Então, essa grande é a nós. Sabe o nó? Você pega uma corda e faz um nó. Não apenas um, mas milhões e milhões. Então, como cortar isso? Precisa de uma espada muito afiada. E o que é isso? É o Harikatha, Shastra Tattva Siddhanta. De outra maneira, você não ficará livre de Maya. Você já está neste mundo material. E você está sofrendo as 3 misérias de Maya. Está sofrendo ou não está? Adi-Atmiki, Adi-Deviki e Adi-Deviki. A alma condicionada não sabe quem é Krishna. Porque eu estou neste mundo material. Ela não sabe de nada. Mas com a associação do Sadhu Sangha, você vai ouvir Harikatha. E aí, pouco a pouco, você vai compreender. Primeiro você vai obter Jnana, que é conhecimento. Depois Vijnana, que é a autorrealização desse conhecimento, vai vir. Jnana significa que o conhecimento transcendental vai vir. Vijnana quer dizer autorrealização, Anubhuti. Mas essa autorrealização só vai acontecer pela misericórdia sem causa de Sadhu, Guru e Bhagavan. Você pode até conseguir conhecimento. Você pode até conseguir Shastra Gyana, conhecimento das Escrituras. Mas ter autorrealização disso só com a misericórdia de Guru e Bhagavan do Senhor. Você está entendendo? Muitos panditas têm muitos conhecimentos, mas não estão praticando o serviço devocional ao Senhor. Existem muitos panditas, eles têm muito conhecimento, eles sabem todo o Tattva Siddhanta, mas não estão praticando. Então, Jnana não vai te proteger de Maya. Jnana vai fazer é você cair. Vai fazer você cair também. Mas Bhakti, se você praticar serviço devocional, Bhakti, pela misericórdia sem causa de Guru e Krishna, a autorrealização vai vir para você, Anubhuti.
O que é calor e frio? O que é? É garam, garam. Muito quente. Como que você sabe quando está calor? Como saber sobre o calor? Você só ouve falar. Mas aí se você tocar aquilo, aí você vai ter uma experiência prática disso. Aí você vai entender. Então isso se chama autorrealização. Os guianes podem acumular conhecimento, isso é verdade. Então Brahmaji disse: os guianas coletam conhecimento. Abandone todo o ato de coletar conhecimento. Fique num local e ouça Bhagavad Vartan. Os doces passatempos de Krishna da boca do sadhu. Então você pode facilmente conquistar Maya e alcançar ao Senhor. Esse é o processo. Sadhusanga e Harikatha. Sempre ouça, Harikatha é muito poderoso. Então, um dia eu falei, se tiver alguma sujeira no seu corpo, você pode lavar com água. Você entende? Mas se o seu coração e sua mente estiverem cheios de poeira, luxúria, inveja, como limpar isso? Como limpar? Harikatha. Apenas Krishna Katha pode limpar seu coração. Krishna Katha significa Krishna Katha e Krishna não. Porque os santos nomes de Krishna e o próprio Krishna não são diferentes. Então, ouvir Krishna Katha significa que o próprio Krishna está entrando pelo seu ouvido e vindo até seu coração. E limpando todas as coisas indesejáveis do seu coração. Harikatha é muito poderoso. Se você não ouvir Harikatha, o seu coração nunca ficará limpo e afiado. Ainda que você cante os santos nomes, seu coração não vai ficar limpo. Se você está cantando a maior parte o quê? De Aparada Yukta Harinam. Aparada Yukta Nam. Então a maior parte do seu cantar dos santos nomes é não parada. Então como é que seu coração vai ficar limpo? Mas quando você ouve Harikatha da boca de lótus do devoto puro, isso é Shabda Brahma, vibração transcendental. E essa vibração transcendental entra no ouvido e vai até o coração. E limpa todas as coisas indesejáveis dali. Por essa razão, o Srimad Bhagavatam dá evidência, repetidas vezes, ouça Harikatha. Se você não ouvir Harikatha,
mais e mais anartas vão vir. Sempre ouça o Harikata puro. Esses Harikata dessas Sampradayas não devem ser ouvidos. Você deve ouvir Harikata de quem? Da linha de sucessão discipular do Guru Parampara. Então, o próprio Chaitanya Mahaprabhu falou esses 10 princípios. Então, a palavra em sânscrito é do Dasamula Tattva. Dasamula é um tipo de erva que tem na Índia. E com essa erva você faz um tipo de líquido. E se você bebe esse líquido, todos os tipos de doenças são removidas do coração. Então isso é chamado de Dasamula Tattva. É um remédio muito poderoso. Então muitas pessoas vão para o sul da Índia, ou Jaipur, para fazer a limpeza do corpo. Isso é chamado de Panchakarma. Para fazer a limpeza do corpo. Mas após 2, 4, 5 anos, as doenças vão voltar de novo. Vão ou não vão? Mas como limpar? Apenas com Harikata. Por essa razão, Srila Bhaktivinoda Thakur manifestou esses slokas. É chamado de Dasamula Tattva. Aprenda esse verso. Aminaya Praha Tatam Hariha. Aminaya Praha significa esse Guru Parampara. Você tem que ouvir os Vedas e o Harikata da linha de sucessão discipular. De outra maneira, seu coração não vai se purificar. Guru Parampara Prapta Vedavani. E abandone a associação com Karmi, Gyani, Yogi e pessoas que fazem tapasya. Sempre se associe com os devotos puros Shuddha Bhaktas. E ouça o Harikata puro. Mas as almas condicionadas não querem ouvir o Harikata puro. O que as almas condicionadas querem? É sorvete. Sorvete e chocolate. Se você tomar sorvete, a sua garganta vai ficar fechada ou não vai? Mahabhava vai vir para você. Então, abandone a má associação, a satsanga tayag. Então, abandone a má associação, a satsanga. Abandone a associação com karma, gyanis e yogis. Sempre se associe com Shuddha Bhaktas.
E outro, porque esse Harikatha, ele é muito doce. A própria Srimati glorifica sobre Krishna. Ei Krishna, os seus passatempos são um néctar muito doce. Então, Srimati Radhika falou este verso do Gopi Gita. Tava catando então. Ei Krishna, o seu Harikatha doce é como néctar. Se alguém beber o seu Harikatha puro e nectário, essa pessoa se tornará imortal. Amar. E também ficará livre de todos os tipos de doenças materiais também. Então, se você, essa evidência é dada, se você ouvir Harikatha, o seu coração ficará limpo e aciado. Quem falou isso? Brahma? Shiva, Narada. Eles estão dizendo, porque eles compreenderam. Shiva sempre fala Krishna Katha, Rama Katha. Brahmaji sempre ia meditar nos pés de lótus do Senhor. Então, Brahmaji meditou no Senhor. E nessa meditação ele manifestou os pés de lótus de Krishna em seu coração. Mas às vezes o Senhor manifesta os seus pés no coração de Brahma, às vezes não. Então Brahmaji meditou. Shivaji está sempre cantando os santos nomes e glorificando o Krishna Katha, às vezes Rama Katha. Narada Rishi, ele toca a vina. O que ele canta?
chanting holy names and with sweet rhythm. Narada Rishi está cantando os santos nomes num ritmo muito doce. E ele toca a sua vina. Por que eu estou dizendo isso? Narada Rishi está cantando esses doces nomes. Naradaman, Radharaman. Então ele está sempre cantando os nomes de Radhika. Por essa razão, os nomes dele é Radharaman. Bolo Radharaman Bihari Ki Jai. Então, isso é chamado da poesia dos poetas mais elevados, Brahma, Shiva, Nara. Srila Rupa Goswami Pada, no seu Grantha, ele glorifica sobre Krishna. Então, Rupa Goswami Pada compôs. Esse cantar é muito belo. Rupa Goswami Pada. Ele fez Bhajani Sadhana. No Ter Kadamba, ele estava escrevendo um ou outro sloka glorificando Srimati Radhika. E às vezes glorificava Krishna. Krishna Deva Bhavantam Vande. Glorificando a Krishna. E às vezes ele glorificava Srimati Radhika. Então, Srila Rupa Goswami Pada glorificou quão lindos são os cabelos cacheadinhos de Srimati Radhika. Ela tem um cabelo longo, muito belo, cacheadinho, que vai até abaixo do joelho. Tem um cabelo muito belo, preto e cacheado. Então, Rupa Manjari, ela coletou Ela estava coletando belíssimas flores num belíssimo jardim para decorar a trança de Srimati Radhika. E aí, neste momento, um pavão saiu de uma caverna de Giriraj Govardhana. Porque todo mundo quer ver quando o pavão abre as suas asas e dança. Se você for no Parikrama de Giriraj Govardhana, às vezes o pavão, ele vem e abre suas asas e começa a dançar. E faz esse som, que, cá. Então todo mundo glorifica sobre a cauda do pavão e o pavão fica muito inflado. Ah, como eu sou lindo! Como eu estou dançando! Vocês já viram ou não? Vocês já viram um pavão dançando? Ele fica assim com a cauda aberta, assim, dançando. Que belo!
Então o pavão fica muito legal, muito feliz e orgulhoso. from the cave of Giriraj Govardhan. Mas quando aquele pavão saiu da caverna de Giriraj Govardhana The Radhikas, yes, e viu o cabelo de Shrimati Radhika and decorated with very nice, beautiful flowers and garland. decorado com belíssimas flores e guirlandas, Pick up, you can bury a sand. o pavão ficou muito envergonhado Beautiful red braid of Srimati Radhika. e disse: que lindo o cabelo de Shrimati Radhika. O que é essa minha cauda? Ele ficou muito triste e envergonhado e saiu correndo de volta Enter in the cave of Giriraj. e entrou lá de volta na caverna de Giriraj Govardhana. Shubha Goswami Pad. You know, these words glorified about Srimati Radhika's hair and braid. Então, este verso glorifica muito belamente a trança de Shrimati Radhika. Then Goswami again glorified about Srimati Radhika's sweet pastimes also. Então, Srila Rupa Goswami novamente glorifica sobre os passatempos de Shrimati Radhika. De acordo com as instruções de Lalita Devi, então Rupa Manjari preparou essas belíssimas folhas de pan e as deu na mão de Shrimati Radhika. E Shrimati Radhika ofereceu a Krishna. E Krishna ficou ali cheirando aquele pano. E Shrimati Radhika ficou assistindo como Krishna estava cheirando, mastigando aquela noz de Betel. E enquanto Krishna mastigava aquela noz de Betel, os seus lábios ficaram com uma cor muito bela avermelhada. E Shrimati Radhika estava pensando, ela estava pensando, como Krishna tem amor e afeição por mim. Porque essa cor avermelhada é o sintoma do apego profundo por Krishna, Anuraga. Então Shrimati Radhika estava ali vendo os belíssimos lábios avermelhados de Krishna e pensando essas coisas. Como que Krishna tem amor e afeição por mim? Como ele tem Anuraga por mim? Porque quando a Anuraga, o apego profundo, dois sintomas se manifestam. Parasparana Snehanam Bandhana e Dasana Triptata. Eles estão completamente amarrados com esse amor, por esse amor divino. Então, Parasparana, Anubandhana, eles estão amarrados pelo amor e pela afeição. O segundo Dashana, Pritata, como ter o Dashana de Govinda, da bela forma de Govinda. E repetidas vezes se tem o Dashana. E repetidas vezes se tem o Dashana. Mas nunca fica satisfeito. Porque a forma de Krishna é sempre fresca e sempre nova. Neste mundo material isso não é possível. Um dia você é um bebezinho, depois você fica jovem, aí você fica velho. O seu corpo automaticamente muda. Pega uma foto sua com 19 anos de idade. Quantos anos? 19, 19. E aí quando você ficar com 91,
compara as duas fotos. Você é a mesma pessoa, mas não dá nem para reconhecer. O corpo muda completamente. Mas Krishna é Bhagavan. Navajovana, ele tem uma forma sempre bela e fresca e linda. Uma forma sempre bela e nova. Neste mundo material isso não é possível. Então, Brahma Sanhita diz isso. Como a forma de Krishna é muito bela e sempre fresca e nova. Então, por essa razão, Srimati Radhika estava lá admirando a bela forma de Krishna, que é sempre fresca e nova. Neste mundo material, quantas vezes você consegue ter o darshana de algo material? 1, 2, 3, 4 vezes, aí você já não quer mais olhar para aquilo. É verdade ou não é? Primeiro vem Chandramukhi, a face é como uma lua, e depois vem Suryamukhi, que é como um sol abrasante, com os raios muito quentes. E depois vem Jalamukhi, que é como um vulcão em brasas. Então é a mesma pessoa, mas vai mudando. Isso é verdade ou não é? Homem e mulher, com os dois acontece o mesmo. Primeiro Chandramukhi, aí depois do casamento vira Suryamukhi. Primeiro Chandramukhi, depois Suryamukhi, depois Jalamukhi, é um vulcão em chamas. Essa é a natureza deste mundo material. Mas Bhagavan Krishna, ele tem essa forma sempre fresca e renovada. Navajovanancha. Por essa razão, Srimati Radhika estava vendo a belíssima face de Krishna. Srimati Radhika estava sempre olhando a belíssima forma de Krishna. E estava vendo ele ali bascando essa noite Beton. E como que essa cor avermelhada surgiu ali na boca dele. E Krishna estava pensando em outra coisa. Krishna ficou pensando, Srimati Radhika talvez esteja ávida pela minha pão praçada. Porque Srimati Radhika sempre aceita os remanentes de Krishna. Quando Krishna toma praçada, Dhanista Saki pega os remanentes de Krishna e oferece a Srimati Radhika. Então Krishna ficou pensando, talvez Srimati Radhika esteja me olhando porque ela quer os meus remanentes, pão praçada. Então Krishna ficou dizendo, ei Srimati Radhika, aceite aqui os meus remanentes, pão praçada. Então o man de Srimati Radhika espontaneamente veio, a Haituki man. E ela falou, não, eu não quero os seus remanentes. E ela virou o rostinho para o outro lado.
Krishna embraced Srimati Radhika. E aí Krishna abraçou Srimati Radhika And kissing her heart cheeks. e beijou a bochechinha dela. And very nice, beautiful circle coming on the cheeks of Srimati Radhika. E ficou uma marca muito bela no rostinho de Srimati Radhika. Explain this also. Srila Bhaktivinoda Thakur explica isso também. Kamala Manjari. Bhaktivinoda Thakur é Kamala Manjari. Porque as manjares, Kamala Manjari, sempre ficam com Srimati Radhika. Então, ele ficou vendo esta lila, como Krishna abraça Srimati Radhika e beija a bochechinha de Srimati Radhika. E fica uma belíssima marca na bochecha dela. Então, e dessa maneira está glorificando sobre as doces lilas de Radha Krishna. E nesse mesmo humor, Srila Rupa Goswami está escrevendo este verso. Tambula. Srila Rupa Goswami escreveu este verso. Então, quem é o melhor dos poetas? Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami escreveu esse kata mais elevado. Antes de Chaitanya Mahaprabhu, ninguém podia explicar esse tipo de Harikatha. Então, Kavi significa poeta. Quem é o melhor dos poetas? Srila Rupa Goswami. Nos seus granthas, Vedanta Madhava, Lalita Madhava, Utkalika Valari. Vidagda Magda. Aí se você ouvir esse Harikatha, o seu coração vai se derreter. Kalma Sharapan significa que todos os seus pecados serão destruídos do seu coração. Amita, Raga, Dvesha, Abnivesh, Papa, Vidya, tudo isso será destruído de seu coração. Quando Bhakti se manifesta no coração, 6 folhinhas vão se manifestando. Bhaktideva é como uma trepadeira. E nessa trepadeira há 6 folhinhas. Primeiro, Sadhana Bhakti. Quando você pratica Sadhana Bhakti, 2 folhinhas se manifestam. Kleshagni e Shubhada. Kleshagni significa que todos os tipos de sofrimentos irão ser destruídos de seu coração. A vida mista, Raga, Dvesha, Abnivesha. Papa significa pecado. Bidya Papa é a semente do pecado. Mesmo o desejo de cometer o pecado, o Papavasana, será destruído. Apenas Sadhana Bhakti. Então, o primeiro é Kleshagni. Então, todos os seus sofrimentos, todos os kleshas serão destruídos. E simultaneamente outro
Outra folhinha se manifesta que é Shubhada. Shubhada significa auspicioso. Todo tipo de auspiciosidade automaticamente vem. Qual é o tipo de auspiciosidade que vem? Todas as boas qualidades virão para você. E você vai se tornar muito humilde. Todas as boas qualidades irão se manifestar. Primeiro você vai se tornar muito humilde, que nada é isso nisso. Então todas as qualidades boas do sadhu irão se manifestar em você. As 26 qualidades de Guru Vaishnava irão se manifestar. Tudo isso irá se manifestar. Então, primeiro vem Shraddha. E Sadhana Bhakti significa de Shraddha até a Shakti. Shraddha, Sadhusanga, Bhakjana Kriya, Anartha Nivritti, Nistaruti, a Shakti. Tudo isso são estágios de Sadhana Bhakti. Pouco a pouco ele se desenvolve. E à medida que você ouvir a Harikatha, se associar com o sadhu, cantar os santos nomes, automaticamente a humildade vai vir para você. Quando você chegou da tua casa, você está muito arrogante. Você pode pensar, eu nasci numa família de brahmanas. Eu nasci numa família aristocrática. Essa concepção vem ou não vem? Então tem 4 tipos de mada. O que é mada? Intoxicação, esse álcool que vem com você. Quais são os 4 tipos de álcool que você está tomando? Essa concepção, eu nasci numa família aristocrática. Primeiro vem essa. E aí você pensa, eu sei todo o Tata Siddhanta Shastra. Eu tenho muita qualificação, muitas graduações. Eu tenho um PhD muito alto. Isso é material. E você pensa também, eu sou muito belo, muito atraente, eu sou um belo cantor, belo orador. Tudo isso é anartha. Veja isso. Você pensa, eu sou uma pessoa rica. Então como é que você vai ficar humilde? Não vai ser só por um dia. Então, à medida que você for se associando com o sadhu e ouvir Harikatha, e aí pouco a pouco, você vai entender, eu tenho que me tornar humilde. Quando o Bhakti se manifestar, automaticamente você vai ficar humilde. Esse é o processo. Então, quando o Bhakti se manifesta no coração, a humildade está presente. Você vai ficar muito humilde. E não é uma humildade fingida. Tem muita gente que está fazendo um fingimento. Você fala, você é um Vaishnava, te dou respeito, mas se alguém tocar nessa pessoa, ele já fica com muita raiva, que nem uma cobra. Se você tocar um pouquinho na cauda da cobra, ela já dá o bote. Então isso não é humildade.
Então, humildade virá com associação com sadhu, ouvir Harikatha. Pouco a pouco isso vai se manifestar. Então, humildade é Bhakti. Se você não estiver fazendo Bhakti e vier alguma humildade, isso vai ser um fingimento. Os Gyanis e Yogis, eles podem ser muito humildes, mas o nome deles não está na lista de Bhakti. Quando Bhakti se manifestar no coração de alguém, Bhakti faz essa pessoa humilde. Essa é a natureza de Bhakti. Então, Sadhana Bhakti tem esses estágios, passo a passo. Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Natanibhiti, Nista, Rucha, Shakti. Todos esses estágios são chamados de Sadhana Bhakti. E então, em Sadhana Bhakti, essas duas folhinhas da tripartite Bhakti se manifestam, Kleshagni e Subhadha. E todos os seus kleshas não vão se desaparecer de um dia só, eu já falei. Há 5 estágios nos quais essas coisas irão desaparecer do seu coração. 5 estágios, perdão. Teve um dia que eu falei. Ekadashavakni, Bhavu Dashavakni, Praig Purni Atantiki. Então, esses são os estágios da limpeza dos anatas. Adquira Shastra Gyana. Então, no estágio de estrada, apenas uma partezinha de anata é removida do coração. Então, Ekadishana Vrata. Um pouco de anarta é removida e mais 50% no estágio nista, para Iki. Para Iki, a maior parte dos anartas já estão removidos no estágio de Ruchi e a Shakti. Você entende? Talvez 90% dos anartas estejam removidos do seu coração. Talvez 95%. Purna. Purna significa completo. Todos os estágios são removidos do coração quando o sadhaka está no estágio de Bhavadasha. 100% dos anartas. Mas ainda há um cheiro de anartas ali. Os anartas já foram. Mas o cheiro dos anartas ainda está ali. O exemplo, quando você guarda a cânfora numa caixinha, se você tira a cânfora da caixinha, agora a cânfora não está mais dentro da caixinha, mas o cheiro da cânfora ainda está ali presente na caixinha ou não? Então, da mesma maneira, o cheiro dos anartas ainda está presente nesse estágio de Bhavadasha. Os anartas não estão mais presentes, mas o cheiro está ali. Então, isso é Purna. E Atantiki é quando o sadhaka chega ao estágio de Prema. Então, quer dizer que absolutamente todos os anartas foram embora e não vão voltar mais. Então, pouco a pouco, e é explicado como pouco a pouco os anartas são removidos do coração. Então, essa Sadhana Bhakti vem de estrada até a Shakti. Então, de um lado, Kleshagni e do outro, Subhadha. Simultaneamente isso acontece, eu estou te falando.
Então, essas duas folhas, Kleshagni e Shubhada. E aí você vai ficar muito humilde. Você vai dar amor e afeição para os devotos. Você vai se tornar tolerante. Todas as boas qualidades vão vir. Mas isso vai acontecer passo a passo e não apenas em um dia. Então, as qualidades vão vir. Então, todas essas qualidades vão se manifestar. Então, o segundo estágio é Bhava Bhakti. E quando o sadhaka chega em Bhava Bhakti, novamente mais duas folhas se manifestam. São essas duas folhas. Bhava Bhakti tem duas folhas. Bhakta Laguta Kriti e Moksha Muti faz com que Moksha pareça insignificante. Isso Durlabha. Então, você pode praticar milhares de vezes, mas Bhakti não é tão fácil de se manifestar. Mas você vai obter mas você obteve essa Shuddha Bhakti. Shuddulabha não é tão fácil de ser obtido. Tulasidas no Ramacharita, muitos Rishi Munis cantam santos nomes. Mas no final da vida, na hora de abandonar o corpo, não é tão fácil assim cantar o santo nome. Então, Haribhakti Sudurlabha. Se você obter conhecimento, Gyana, talvez você obtenha Mukti, liberação. Mas Bhakti é Sudurlabha, é muito raro. Mas você obteve isso, Sudurlabha. Então são as duas folhinhas de Bhava Bhakti. Moksha Laguta Kriti. Que Moksha Laguta é insignificante. Eu não quero nenhum tipo de liberação. Os 5 tipos de liberação você não vai querer. Krishna disse também. O meu devoto puro, se eu der os 4 tipos de liberação para ele, ele não vai querer. Saloka, Shasami e Pesarupa. Nem saiu de Amukti, também não vai querer. Os impersonalistas só querem Mukti, Mukti, Mukti. Muktananda. Eles querem Muktananda. Mas o devoto puro diz não. Krishna diz: ainda que eu dê Mukti para o meu devoto, qual Mukti? Toma Vaikuntha Mukti. Mas o meu devoto vai dizer, não, eu não quero isso. Não quero também a Mukti de Ayodhya. Não em Dwaraka, não em Mathura. E nem em Goloka também não. Sabe em Goloka? Que é em volta de Vrindavana. Aqueles que são devotos puros, eles não querem nada disso. O que eles querem então? Prema Bhakti. Goloka Vrindavana Prema. Quando tem um lótus desabrochado no meio, tem esse Karnikara, esse miolo. Então, mesmo os vários tipos de prema,
Sakyabhava, Madhurya, Vatsalyavari Mathurya Bhava. Bhakti of Subal Shridham. Então Krishna fala, tá bom, vou te dar a Bhakti de Subal e Siddham. No, I don't want. Não, 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 eu não quero não, o devoto vai dizer. Sakkaya me namaste, namaste. Ele vai prestar os pranamas. Vatsala Prem. Vatsalya Prema, Jagdish. toma isso. He said, no. O devoto vai dizer, não, não, não. Gopi Bhava. Gopi Bhava. Okay, take the mood of Chandravali. Tá bom, vai, pega aí o humor de Chandravali. Who wants? Take one hand. Quem que quer o humor de Chandravali? Levanta a mão. No one Chandravali. Ninguém quer o humor de Chandravali. What do you want? Então, o que você quer? I'm giving Krishna is saying, Srimati Radhika. Okay, take the mood of my Priya Dharma Sakis. Então, o Srimaterato que está dizendo, toma o humor das minhas Priya Narmasakis, Lalita, Vishaka. Não, não, também não quero, não. What do you want? Então, o que você quer? Justavina Bharasvanevo Namnat Kadapi Samay Piravi Sakkaya Mama Namastu Namastu Nittam Dassayate Mama Rasavastu Sattam. Manjari Bhav, Dasi Bhav. Manjari Bhava, Dasi Bhava. Acha, Srimati Radhika, 5 types of sakis. Entenda, tem 5 tipos de sakis. Saki, Nitya Saki, Prana Saki, Priya Saki, Prana Presta Saki. Brahma Saki e Nitya Saki são manjares. Então, ele vai querer isso, Radha Dasa. A minha única esperança é como se tornar uma serva de Srimati Radhika, Radha Dasa. Sua Priya, me aceite. Como a serva da serva da serva de uma Saki muito próxima e querida de Srimati Radhika. Isso é muito belo. São orações muito belas. Paratana, Radha Dasa. Vocês entendem? Então, Bhava Bhakti tem 2 folhas. Moksha Laguta Kriti e Sudurlabha. Porque Radha Dasa não é tão fácil não, Sudurlabha. Bhakti é Sudurlabha. Mas você obteve. Como é que você obteve? Porque você está se associando com um Vrajrasika, Sadhguru muito elevado. Está ouvindo esses passatempos tão doces de Krishna. Pelo Sukriti, só por Sukriti não é possível. Como obter então? Ouvindo Harikatha. Mas para ouvir Harikatha, quanto custa? Qual é o preço? Loba Mai Bhakti, a avidez, a vontade. Ouça Harikatha. Glorifique sobre os doces passatempos de Srimati Radha Mahima. Então, eu sempre cito um verso de Prabodhananda Sarasvati do Radha Ratsa Sudanidhi, que é chamado de
Radha Padanka Vilasita Madhurastali ke Radha Jaso Mukha Matta Khaga Bali ke Radha Viharo Vipina Ramatram Manome é Prabhupada Saraswati Bhakti. Prabhupada Sarasvati Pada citou este verso. Eu irei a Vrindavana. E essa Vrindavana é decorada por Shrimati Radhika. Shrimati Radhika plantou essas belíssimas trepadeiras douradas lá. Radha Palavatita Palava Valarike. Shrimati Radhika plantou com suas mãos essas trepadeiras douradas em toda a Vrindavana. Você não pode imaginar quão é lindo. Em todo lugar você vê essas trepadeiras douradas. Isso, Shrimati Radhika coleta as flores das árvores. E se você for a Vrindavana, você pode ver em todo local as pegadas de Shrimati Radhika. As belíssimas pegadas de Shrimati Radhika. Às vezes Krishna fica... Quando Krishna vê as pegadas de Shrimati Radhika, Krishna pensa, Shrimati Radhika está ali parada. E Krishna pega o seu próprio manto amarelo e cobre sobre a cabeça de Shrimati Radhika. E neste momento, Madhumangala chega ali e fala: Ei Krishna, por que você está segurando esse seu manto amarelo aí? E aí Krishna diz: o Shrimati Radhika está aqui parada. Mas os raios do sol estão aquecendo o corpo de Shrimati Radhika, por isso eu estou segurando aqui a minha pitâmara, como se fosse um guarda-chuva para ela. Mas Madhumangala fala: isso não é Shrimati Radhika. E ele olha: é só a pegada dela. Se você for a Vrindavana, em todo local, todos os pássaros, todos os pavões, cucos, pavoas, o que eles cantam? Radha, Radha, Radha. Todos os pavões, pavoas, o que eles cantam? Que? Eles glorificam sobre Radha e Krishna. Os machos dizem: Krishna é muito poderoso, assim como um elefante louco. Krishna é como um elefante louco. Então ninguém pode controlar a Krishna. Mas a pavoa, ela diz: Ei, você está falando demais. Senta aí. Cá. Que cá? Cá significa apenas Shrimati Radhika. Apenas Shrimati Radhika pode controlar a Krishna. Ninguém mais pode controlar a Krishna. E como que Shrimati Radhika controla a Krishna? O seu amado Krishna. Krishna é como um elefante louco. E para controlar um elefante louco, precisa desse instrumento que é um ankush.
Ele é muito pequenininho e é colocado. Ele é colocado na orelha do elefante e aí o elefante fica assim, ó, sente muita dor. Da mesma maneira, Shrimati Radhika controla a Krishna com seu man. Manankush. Entende? Man significa raiva. Quando Shrimati Radhika faz man, todo o corpo de Krishna começa a tremer. Quando Shrimati Radhika faz man, o corpo de Krishna começa a tremer. Então a flauta de Krishna cai de sua mão. E os ornamentos amarelos de Krishna caem no chão. Quando o Shrimati Radhika está com muita raiva, o seu olhar de canto de olho se manifesta. E é como uma flecha muito afiada. E ela acerta fortemente o peito de Krishna. E Krishna não consegue se segurar. E aí ele não pode tolerar, e aí ele cai no chão. E então Krishna desmaia. Então, mano. Então, Shrimati Radhika, esse aguilhão, Ankusha de Shrimati Radhika. Então, Prabodhananda Sarasvati escreveu este verso. E até a pena de pavão de Krishna cai de sua cabeça. Então, dessa maneira, Shrimati Radhika controla Krishna. Então, a Pavô está dizendo que Shrimati Radhika pode controlar a Krishna com a sua mana dasa. Tanta glorificação a Shrimati Radhika. Então o tempo já está passando. Já são quase 10 da noite. Como que Shrimati Radhika controla Krishna? Especialmente quando Shrimati Radhika faz man, Krishna vem no Kunja de Shrimati Radhika. E ele repetidas vezes curva sua cabeça. Então, Prabodhananda Sarasvati, ele diz nesse verso, quando o Shrimati Radhika faz man, então ela fecha a porta do seu kunja. E Krishna, a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan, Brahma, Shiva e Narada, todos estão prestando reverência aos seus pés de lótus. Mas agora este mesmo Krishna está segurando sua pena de pavão. E está completamente rendido aos pés das Sakis e Manjaris. Porque Shrimati Radhika entrou em man e ela fechou a porta do kunja. E Krishna está abraçando os pés das Sakis. Então, muito humildemente, Krishna está dizendo: ei, Sakis, por favor, eu só quero me encontrar com Shrimati Radhika só um segundinho. Mas as Sakis e as Manjaris dizem: não, não. Agora Shrimati Radhika está com muita raiva. Mas Krishna segura nos pés de lótus dela.
Very humble Krishna crying. Muito humildemente, Krishna está chorando, Manjaris and Sakis. segurando os pés de lótus das Manjaris e All they Sakis. said, "No, now Srimati Radhika is very angry." Mas todas elas disseram, agora não dá, Srimati Radhika está com muita raiva. Sikanda Mauli, Jasakada Rasanidhi, Vishavanu Jaya Tatkali Kunji, Bhavanangana Marjanisha. So this part, what kinds of praying is there? Veja esse baba, que tipo de prema está lá. Understand? You can control someone if you have love for him. Se você pode controlar alguém, se você tiver amor por essa pessoa. But Vaishya love you cannot control. Mas o amor de Aishwarya, de opulência, não pode controlar a Krishna. With opulence mode. Se você tiver amor por Krishna no amor de opulência, Madhurya love. não vai controlar. Mas Madhurya, doçura, o humor das Manjaris, Understand? você entende? Rupa Goswami Pada explica, Krishna segura os pés de lótus das Manjaris, mas as Manjaris dizem, não, não, essa lila está acontecendo. Então esse tipo de lila, por que você quer o humor das Manjaris? Que? Então, isso é Manjari Bhava. Então, Bhava Bhakti também tem duas folhinhas. Então, duas folhinhas da trepadeira de Bhakti se manifestam. Sandratma Visheshatma e Krishna Akashani Dasha. O primeiro é que o prema fica mais e mais condensado. Sandaratma, Visheshatma. Esses estágios todos vêm. O tempo está passando, são 10 da noite. Krishna Akashani. Automaticamente, Krishna te atrai. Mas agora você está cantando os santos nomes. E você está pensando, quando Krishna vai me dar misericórdia, quando Krishna vai me dar dashana. Mas quando você chegar nesse estágio de Prema Dasya, então Krishna automaticamente vai correr atrás do seu pé. Então Krishna vagueia de uma floresta para outra. E por quê? Para procurar pelas golpes. Então Shukadeva Goswami Pada falou: Ei Maharaj Parikshit, Krishna não tem necessidade alguma de pastorear as vacas. Isso é só uma desculpa, só um pretexto. Na verdade, ele vai pastorear as vacas para ter o dashana das gopis, para procurar por elas, para se encontrar com as manjaris. Krishna Akashana. Ele vai ser atraído. Assim como quando um lótus desabrocha, uma doce fragrância se espalha e os abelhões automaticamente vêm e ficam ali sobrevoando aquele lótus. O lótus não chamou o abelhão, ele naturalmente veio. E ele castiga o abelhão. Ei, abelhão, vai embora daqui. Srimati Radhika castiga, ela fala, eu não tenho amizade nenhuma com essa pessoa preta, não. Seu enganador. Quem é que vai querer ouvir o que você tem a dizer?
Katha Amrita. Antes ela falou que estava catando Amritão. Mas agora em Mana, As like poison. Srimatiraja está dizendo, o seu catá é como um veneno. Understand? If I tell you for unified, you cannot digest. Se eu falar isso para um novato, ele não vai digerir. Srimatiraja. Srimatiraja. Your Katha is as like poison. Srimatiraja está dizendo, o seu catá é que nem veneno. Your Katha, then you will become bigger. Se você, quem ouvir o seu catá vai se tornar um mendicante. Você vai se tornar um mendigo e vai ficar vagueando de uma casa para outra. Você nasceu numa bela família aristocrática. E você agora tem muito dinheiro, educação. Perdão, você tinha muito dinheiro e educação, mas agora você se tornou um mendigo e fica por aí chorando. Radhe, radhe, radhe. Chorando pelos caminhos de Vrindavana. Gotai Prema Mai, radhe, radhe. Ei, Srimatiraja, cadê você? Então, por isso ela diz, não, não. Não ouça Krishna Katha, senão você vai se tornar um mendigo. Então, não ouça Krishna Katha. Você entende? Não ouça Krishna Katha. Vai virar um mendigo. Você não vai ter gosto mais por comer nada. Você só vai querer saber de cantar os santos nomes. Você vai se tornar que nem um pássaro. Viaga significa pássaro, porque o pássaro fica voando. E aí quando o sol se põe, ele se senta numa árvore e depois quando o sol nasce de novo, ele volta a voar. Quem que vai ouvir Krishna Katha? Se eu falar, sua mente vai ficar perturbada. Mas isso vai acontecer no estágio de Prema, Dasi. Você entende? Então, nesse estágio, Krishna vai correr atrás de você sempre. Krishna está dizendo, oh meu devoto, por favor, venha até mim, me dê seu dashana. E aí Krishna vai tocar o seu corpo. E aí você vai abrir os seus olhos. E vai ter o dashana de Krishna. E aí você vai desmaiar. E aí Krishna vai chorar. O próprio Krishna vai chorar. Oh meu devoto, você sacrificou tudo por mim. Mas eu não te dei nada. E Krishna também vai chorar. E novamente Krishna vai segurar sua mão. Oh meu amigo, por favor, acorde. Há diferentes tipos de devotos. Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Sabe, no Madhurya Kadamini Granta, Vishnu Chakravarti explica. Krishna vai chorar por você. Agora você está chorando por Krishna. Mas depois, Krishna vai chorar por você. E ele vai dizer, oh meu devoto, eu sou uma pessoa de coração muito duro, muito cruel. Você sacrificou tudo por mim. Mas eu não te dei nada em troca. Então, dessa maneira, Krishna vai te dar o dashana de diferentes maneiras. Nesses 7 estágios, Krishna vai te dar o dashana. Talvez amanhã eu possa contar mais para vocês. E se hoje é Chaitanya Mahaprabhu,
ao mesmo tempo vai te dar tudo isso. Ao mesmo tempo, Chaitanya Mahaprabhu. Audarya Mai Vigraha. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu é chamado disso. Que já. Thank you for kindness. You are doing very nicely arranged the program. 4 days. Other place we stay in the 3 days, but here we also stay 4 days. Everybody is so kind. Então, aqui nos outros lugares eu fiquei 3 dias, aqui eu tô ficando 4. Os devotos aqui são tão gentis. Chandra. E a outra é? São os devotos que organizaram tudo muito belamente, com tão bela praçada. Narayani Didi. Manima Didi ki jai. A pessoa falou, eu só cozinhei um dia. E ele falou, um dia é suficiente, tem a guirlanda tão bela aqui, quem fez essa guirlanda? Achyuta Priya, Ki Jai. Astakran Devotis Ki Jai. Ananda Mai fez a decoração. Então o serviço de cozinhar. A limpeza também. Quem que está lavando as panelas? Premanandi. Então, belo Harikatha, Mahaprasada. É bom, não é? Isso é muito belo. O Puja também. E tá falando do Brajendra Prabhu dirigiu. Cadê ele? Tá se escondendo. Muitos devotos ajudaram, dançando e cantando, tocando meridanga. Todos os devotos ajudaram. Bola Vrindavana Bihari Lal Ki Jai. Então amanhã de manhã vai ter uma Mangalarati. E vai ter um pouco de Kirtana e Harikatha. E aí vocês tomam praçada. E aí eu vou pro aeroporto. Amanhã é 25.
12:55. É 11h54. Perdão, é 12h54, não é 1h da tarde, é 12h54. Okay, very nice, good. Doing kirtan, CDs or kirtan, E ela também fez um kirtana, como é que é o nome dela? Mani Manjari Didi Ki Jai. Então todos vocês cantaram, dançaram tão belamente. Especialmente. Quem que trouxe a Thakurji? Devaki Ki Jai. Ela fez severas austeridades, que nem o Bhajana Kuti de Rupa Goswami. Ter Kadamba, muito belo. Gora Nitananda. De onde você obteve esse Gora Nitananda? Jaipur? Ah, muito belo. Gora Nitananda Jiu Ki Jai. Muito obrigado. Eu espero que vocês possam manifestar um belíssimo templo aqui e que as pessoas possam se reunir, ouvir Harikatha, milhares de pessoas vão vir. Isso é importante. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu falou. Em cada cidade, cada vila, cada casa deve haver um templo. Hridaya Mandir, o templo do coração. Significa que seu coração deve ser limpo e asseado. Primeiro construa um templo no seu coração e aí vai se manifestar o templo externamente. De outra maneira, se o coração é cheio de anarca, luxúria, ira, inveja, como é que vai ter templo? Então, simultaneamente, construa o templo e também construa o templo dentro do coração. Faça isso simultaneamente. Hridaya Mandir, o templo do coração. Isso é muito importante. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse: outras mães podem ser assim chamadas mente, o coração. Mas o meu coração não é diferente de Vrindavana. Ele é chamado de Hridaya Vrindavana. Vrindavana é como coração, Hridaya. Isso é muito importante. Hridaya Vrindavana, então Krishna vai se manifestar. Então construa um belíssimo templo, com amor e afeição, onde todos possam se reunir, falar os belíssimos passatempos de Krishna e fazer bhajana sadhana. E hoje a gente também foi no templo de Mahalakshmi. Você entende? Há muitas Lakshmis. Hari Lakshmi. Há muitas Lakshmis. Mas
nós só temos uma Lakshmi. Quantas Lakshmis? Sarva Lakshmi Shrimati Radhika. Todas as Lakshmis são manifestações de Shrimati Radhika. Vocês entendem? Sarva Lakshmi Shrimati Radhika. Então a nossa Istadeva é Shrimati Radhika. Madisha, minha Isvari é Shrimati Radhika. Krishna não é a nossa deidade adorável. Quem é a nossa deidade adorável? É Shrimati Radhika. Por isso que ela é chamada de Sarva Lakshmi Shrimati Radhika. Golo Radharani Ki Jai. Jai Jai Shri Radhe. Jai. Сейчас примите просад. If anybody will take Japamala, Harinam and also Tulasi Malakam, other can take prasad them. Если кто-то хочет получить каждый. Voltei aqui no começo. So first of all, I offer my humble, respectful pranam, the lotus feet of Gurupad Padmu, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Shiksha and Sarnas Guru Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and present all of my respectful guests. Então, eu presto as minhas humildes referências ao meu Diksha Guru, Nitai Pragistam Vishnupada Sotra Shashmad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj,
e ao meu Siksha Guru Nitalila Pravishta Om Vishnupada Sutra Shashimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e a Nitalila Pravishta Om Vishnupada Sutra Shashimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui presentes. Всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнаве и почтенным собравшимся здесь гостям. So, just I want to speak few words. Então eu quero falar apenas algumas poucas palavras. Hoje é o nosso último dia aqui de Harikatha. Eu estou aqui há 4 dias com vocês. E todos vocês são muito entusiastas em praticar o serviço devocional ao Senhor. Guru Padma e também Gaura Nityananda Prabhu e Radha Krishna estão todos com vocês. Mas eu quero te falar que todos vocês devem seguir Shuddha Bhakti e o serviço devocional puro ao Senhor. Se você não praticar o serviço devocional puro ao Senhor Shuddha Bhakti, Prema não vai se manifestar em seu coração. Por essa razão, Srila Rupa Goswami Pad deu a definição de Shuddha Bhakti. Uttama Bhakti é o serviço devocional puro ao Senhor. Neste verso, o cultivo de atividades apenas para o prazer de Krishna e também o coração não deve estar coberto com karma, jnana, yoga e tapasya. E o coração deve estar livre de todas as coisas indesejáveis. E Anukulena Krishnanu Silanam. Todas as suas atividades devem ser favoráveis a Krishna Bhakti. Porque nesta Kali Yuga, muitos Sahadias, Sakibekis vão contaminar a devoção pura ao Senhor. Mas você tem que praticar o serviço devocional puro ao Senhor Shuddha Bhakti. Por isso que é dito, Anabilasita Shunyam Gyana Karmadi Anarvitam Anakulena Krishnanu Silanam Bhaktirutamam. Anukula Maichesta, todos os seus esforços são por prazer exclusivo de Krishna. Significa que o nosso objetivo principal é agradar a Krishna. Assim como as gopis que fazem todas as suas atividades apenas para o prazer de Krishna. Todas as atividades das gopis são para o prazer exclusivo de Krishna. Então, a nossa meta e propósito é que todas as nossas atividades sejam para o serviço e prazer de Krishna. Se Krishna não estiver feliz e você estiver fazendo Bhakti, isso não é Shuddha Bhakti. Então, Bhakti tem duas coisas. Anukula Maichesta e Pratikula Virvajana.
exclusive pleasure for Krishna. Krishna Tyakil Chesta Parnaya. Todos os seus esforços devem ser por prazer exclusivo de Krishna. Krishnarte akhil bhogat tyag. E Krishna Tyakil Bhoga Tyag. For the pleasure of Krishna, you give up everything. Para o prazer de Krishna, você abandona tudo. Bhakti, this is the limits of bhakti. Krishnarte akhil chestapaya or Krishnarte akhil bhogat tyag. Então, isso são membros de Bhakti. Krishna Tyakil Chesta Pranaya e Krishna Tyakil Bhoga Tyag. Tyag. But sometimes Krishna will please Mother Yashoda and she chastises to Krishna, but that is bhakti. Mas às vezes, Mãe Yashoda está castigando a Krishna e ele não está feliz, mas ainda assim isso é Bhakti. На самом деле, это делается ради его счастья. Or sometimes we say E às vezes a gente vê como os lutadores Charani Mustik, they also wrestling with him. eles estão lutando com Krishna is Krishna. very pleased with wrestling with Chanmut Mustik. Então, a partir daqui eu já estava traduzindo Hare Krishna. Eu só quero ver se eu consigo achar uma parte aqui. Não sei se eu vou conseguir. Глубокой любви, анураги. This is Srimati Radhika. Поэтому Шримати Радика It was how is beautiful face of Krishna. So this is called even Buddhism Paiki Purna. Atantiki, when sadhu will come in the stage of prema. Атиантики, когда преданные восходят до Bhajana Kriya, Nishtha. и глубоко Шавартини, More than 50%. большая One часть, of was removed from the heart to the stage of Nishtha Dasha. большая É isso. Queria só me tirar uma dúvida, mas foi isso mesmo que eu já tinha falado. Jai Shila Gurudeva aqui.